Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que nós devemos estar fortalecidos cada vez mais para que sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo em qualquer lugar que estivermos. Então, a primeira leitura de hoje está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois o versículo 16 a 18. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que nós devemos sermos sempre testemunhas, da palavra de Deus, testemunhas do Evangelho de Cristo, que nós possamos nos fortalecer sempre, cada vez mais. Então, é em virtude da fé, como diz aqui a carta aos Romanos, é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Então, que a gente possa, sempre sermos perseverantes, firmes e fortes na fé e na nossa missão de levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo para todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 12, versículo 8 a 12. Lucas capítulo 12, versículo 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos filhos dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque da mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha a falar. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, hoje, nós corremos o grande risco, de querendo ter um grande respeito, não defendermos a nossa fé, nossa fé cristã, Então, sentimos um grande pesar, por haver tantas saídas, por tantas pessoas estarem abandonando, abandonando o compromisso, com a igreja, Então, às vezes a gente se pergunta, não será falta de testemunho nosso? Não será porque não somos, não temos, um verdadeiro espírito de igreja e um grande espírito missionário, Então, precisamos realmente conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos ser verdadeiras testemunhas, E acima de tudo, para testemunharmos, Jesus Cristo, nós devemos ter uma vida de coerência, entre a nossa fé e as nossas atitudes. Não basta só pregar, o Evangelho, a gente tem que viver o Evangelho. Pregar o Evangelho é importante e é muito mais importante viver o Evangelho, colocar em prática, as pessoas olharem para você, você ali pregando o Evangelho, as pessoas olharem para você e verem que você realmente segue
o que vive, né? Então é isso que Jesus pede pra gente, né? Que nós possamos viver, né, o Evangelho, viver a palavra de Deus, viver o Evangelho de Cristo sempre na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.